Seja muito bem-vindo, este é o quadro 30 Minutos de EBD. E aqui nós comentamos os principais pontos da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Júnior Mendes. Neste vídeo estarei trazendo para você subsídios bíblicos, teológicos e também as aplicações da lição estudada. Fique comigo neste vídeo, porque iremos comentar a lição do próximo domingo. Lição que tem como título uma igreja que enfrenta os seus problemas. Exatamente isto. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que é o tema do estudo da lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2025, começou a enfrentar problemas. Mas, diante das dificuldades ou dos problemas que apareceram, que surgiram, os apóstolos, a liderança, tiveram direção do Espírito Santo, sabedoria do Espírito Santo para trazer a solução. E eu quero convidar você, desde agora, para nós lermos o texto áureo, porque o texto áureo traz uma lição bastante interessante para a gente a respeito deste assunto. Olha o que diz o texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esta, na verdade, foi a solução apresentada pelos apóstolos, quando a igreja trouxe para ele um problema que nós iremos tratar no decorrer da lição. Qual é a lição que nós temos daqui? É que os apóstolos entenderam que a demanda que se apresentou não competia a eles resolverem, não competia a eles abraçarem e tentar resolver aquela situação. Eles procuraram descentralizar as tarefas e delegar a outros aquela responsabilidade. Veja, eles sabiam que não podiam abraçar tudo, não podiam por si mesmos responder a todas as demandas que se apresentavam da igreja. E aqui está a lição para a gente. Uma liderança saudável, uma liderança dirigida pelo Espírito Santo, uma liderança que tem a sabedoria do Espírito Santo, ela vai saber delegar, ela vai saber escolher pessoas que vão fazer aquilo que ela não pode fazer. Quando a liderança concentra tudo nela, ela acaba se sobrecarregando e sobrecarregando também a igreja acaba adoecendo, porque o líder acaba ficando doente de tanta responsabilidade. Então nós precisamos aprender com os apóstolos, que não podemos fazer tudo, ninguém pode fazer tudo na igreja, por mais capacitado que seja, por mais habilidade que tenha, existem coisas que a gente não conseguiremos realizar ou fazer. Então está aqui já no texto áureo uma lição para a gente a respeito deste tema, que precisa-se escolher pessoas capazes para as muitas demandas que tem a obra do Senhor e que nós possamos já agora aprender esta lição com esse texto da palavra de Deus. A lição vai explorar o tema da diaconia bíblica e nós vamos aprender que a diaconia não é responsabilidade ou dever exclusivamente dos diáconos, porque a diaconia diz respeito ao serviço que os crentes fazem ou executam na obra do Senhor. E muita gente confunde isto porque acha que a diaconia é algo que está relacionado apenas aos que foram separados ao diaconato. É bem verdade que o texto que aborda este assunto vai dizer que a igreja separou naquele momento 7 homens, aos quais foram impostos as mãos dos apóstolos para a consagração ao diaconato. Mas mais do que o cargo, a importância da ação ali está relacionado àquilo que eles iam fazer, ou seja, a ação que eles iriam executar. Olha o que diz a introdução aqui. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Mas qual é o grande problema hoje de alguns? É que eles estão concentrados nos cargos.
Aliás, algumas vezes alguém é separado para o diaconato, mas ele sequer começou a servir, já está pensando em subir mais um degrau, já está pensando em ser presbítero ou alcançar outra função, outro cargo na igreja. Quando, na verdade, mais importante do que o cargo é a função, é aquilo que nós vamos exercer. Então, quando você ou eu, qualquer pessoa se concentra na hierarquia, acaba não fazendo o serviço da maneira que poderia ser feito para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a lição vai abordar justamente sobre este assunto. Surgiu um problema de ordem social na igreja e foi precisa a instituição do diaconato para resolver este problema. Era um problema que demandava serviço, demandava tarefa, e os apóstolos perceberam que eles não estavam aptos ou não competia a eles fazer isto, portanto fizeram, na verdade, esta separação destes homens que exerceram com muita eficácia, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, a obra que lhe competia para que eles fizessem a obra do Senhor. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre a identificação dos conflitos que surgiram na igreja. E qual era o problema que estava acontecendo na igreja primitiva aqui neste momento? Ora, quando a gente lê Atos, capítulo 6, versículo 1, a gente vai encontrar Lucas dizendo que a igreja cresceu o número dos discípulos e que, na medida que a igreja ia crescendo, também começou a haver murmuração por parte dos discípulos gregos, porque eles viram que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Bora explicar isso aqui. O que são discípulos gregos? Na verdade, a igreja naquele momento era composta majoritariamente por pessoas advindas ou que vieram do judaísmo. Tanto do judaísmo que estava na Palestina, ou seja, dos judeus que falavam o hebraico ou o aramaico, portanto chamado de judeus, quanto de judeus da diáspora, judeus que vieram de lugares que estavam fora da Palestina e que não falavam a língua nativa, falavam, na verdade, o grego. E o que aconteceu? Aconteceu que no ministério cotidiano, ou seja, na partilha dos donativos, essas viúvas dos gregos acabavam sendo desprezadas, ou seja, deixadas de lado. E isso trouxe murmuração. Veja, você tem uma igreja crescendo e agora aparece um problema que é necessário uma solução para que este crescimento não seja interrompido. E o que fizeram os apóstolos? Trouxeram a solução. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, atalharam o problema para solucionar. E para que a igreja continuasse crescendo. Porque quando você vai ler o versículo 7 deste mesmo capítulo, você vai encontrar Lucas dizendo que a palavra de Deus continuava a crescer, ou seja, a pregação da palavra, e na medida que a palavra era propagada, mais pessoas aceitavam a fé e a igreja continuava crescendo. Inclusive, Lucas vai dizer que até mesmo os sacerdotes estavam abraçando o cristianismo. Ora, isso quer dizer que o problema não estancou, não paralisou o crescimento da igreja. Mas isto aconteceu porque os apóstolos foram rápidos em solucionar aquela demanda. Olha o que diz aqui o tópico primeiro, no subtópico primeiro. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. O que estava, mais uma vez, acontecendo? Um conflito de ordem cultural, como já comentamos aqui, que desencadeou um problema de ordem social. E a comunhão daqueles crentes estava ameaçada justamente por conta desse problema. E o crescimento da igreja também. Mas os discípulos, os apóstolos, a liderança, ela foi rápida e trouxe a solução, estabelecendo a diaconia e trazendo equilíbrio à obra de Deus. Porque é preciso entender que a igreja ela tem tanto demandas espirituais como demandas sociais. E que uma igreja precisa, na verdade, atender esses dois lados do seu povo. Se uma igreja pende apenas para o lado espiritual, ou ela se concentra muito na parte espiritual, na parte do ensino, na parte da oração, na parte da pregação,
na parte das reuniões de oração, das manifestações dos dons espirituais e esquece-se da parte social, essa igreja vai fazer com que seus membros que tenham necessidades sociais acabem sofrendo. Por outro lado, se uma igreja se concentra apenas na parte social e começa a trazer movimentos e eventos para atender às demandas sociais da igreja, ela acabará esquecendo da parte espiritual e também trará prejuízo. Ela pode acabar se tornando ou se caracterizando apenas como um lugar de reuniões, de evento, onde a presença de Deus não é priorizada. Então é importante que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, assim como era a igreja de Jerusalém, possa atender esses dois lados, essas duas necessidades. O homem tem necessidades espirituais, mas também tem necessidades sociais, necessidades materiais. O autor, no subtópico 3 desse tópico primeiro, vai fazer uma pergunta: qual é a prioridade da igreja? E ele vai responder: é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Acontece que algumas vezes o contrário também é verdade. Então qual é a prioridade? Todas as formas de atendimento acaba sendo a prioridade. A prioridade do lado espiritual e a prioridade do lado material ou do lado social. E uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma liderança dirigida pelo Espírito Santo, ela saberá atender esses dois lados e fazer com que a obra não sofra e que a igreja continue crescendo e dando frutos para o louvor do nosso Deus. No tópico 2, o autor vai tratar sobre a delegação de tarefas. E eu quero convidar você a ler um texto no Antigo Testamento que vai exatamente apontar nesta direção. É Êxodo capítulo 18, que narra a história de que o sogro de Moisés, o Jetro, ao visitá-lo, percebeu que Moisés estava sobrecarregando não somente a si mesmo, como também ao povo no atendimento da demanda do povo de Israel lá no deserto. O texto diz que Moisés sentava-se para julgar o povo e todo Israel vinha a ele durante todo o dia. Jetro, vendo aquilo, ele disse: você vai levar esse povo à exaustão e você também acabará se esgotando. Ou seja, Moisés estava querendo resolver as coisas sozinho. Ele era o principal líder do povo judeu naquele momento, mas ele precisava delegar tarefas, distribuir, descentralizar responsabilidades. E olha o conselho que Jetro dá a Moisés. No versículo 21, ele diz o seguinte: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles os julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levará contigo. Veja a importância da distribuição de tarefas na obra. O conselho do sogro de Moisés para ele permanece tão necessário, tão real, tão vívido como foi naquele tempo. Se o líder acumula para si todas as demandas que lhe surgem, ele acabará se exaurindo e acabará também prejudicando a obra de Deus. Então, o que faz os discípulos ou os apóstolos de Jerusalém? Eles fazem exatamente o que um líder cheio do Espírito Santo faz. Ele chama pessoas que têm capacidade de assumir determinadas tarefas, que tenham, na verdade, ou atendam os requisitos exigidos pela palavra de Deus e dá a ela a tarefa para ser realizada. O autor vai dizer que os apóstolos continuaram dedicados no ministério da oração e da palavra, porque era, na verdade, o chamado que eles competiam. Olha o que diz o autor da lição aqui. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja,
mas os ministérios, os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus, também o eram. Então, eles não poderiam abandonar um ministério para atender outro, sacrificar uma coisa para atender a outra. Por quê? Ambas são importantes. A palavra e a oração eram essenciais e o socorro aos necessitados também eram essenciais. Só que os apóstolos não podiam fazer tudo. Assim como você, assim como eu, não podemos simplesmente fazer tudo. Por isso, na obra, existem pessoas com diferentes capacidades, com diferentes habilidades, justamente para assumir papéis diferentes. O conselho do sogro de Moisés para ele foi, olha, identifique homens que tenham capacidade de liderar 1000, outros que têm capacidade de liderar 100, outros de liderar 50, liderar 10, ou seja, e conforme a capacidade de cada um, você vá distribuindo as tarefas. Então, a igreja de Jerusalém, os apóstolos, fazem exatamente isso. Eles distribuem tarefa para que nada, absolutamente nada, nenhum lado da obra venha sofrer, porque tudo é necessário. É necessário atender a igreja espiritualmente e é necessário atender o povo também na obra social ou materialmente. Infelizmente, vamos encontrar pessoas na igreja que querem priorizar apenas o lado espiritual e não enxerga a necessidade material. E dizem que existe uma contradição, que a obra material, a obra social, não é tão importante quanto a obra espiritual. Na verdade, não existe contradição nas tarefas, não existe conflito nas tarefas. Tudo é importante, tanto aqueles que fazem a obra da palavra, da oração, como aqueles que fazem a obra da distribuição dos donativos, que servem como diáconos na igreja, que servem no serviço da igreja. O autor vai dizer o seguinte aqui, olha, não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Então, tudo é real, tudo é necessário, tudo é espiritual, no sentido de que tudo é obra de Deus. Quem prega, quem ora, quem dirige, quem governa, quem administra, quem faz a obra social, quem distribui, quem atende os necessitados, todos estão fazendo uma obra de igual relevância perante o Senhor. E também Deus dá a cada um as habilidades conforme Ele quer distribuir. E é importante que cada um descubra qual o seu chamado. E a exerça bem, e o exerça bem, aliás, cada um descubra a sua aptidão dada por Deus para servir bem a Cristo na igreja. Então não existe que obra X é mais importante do que obra Y, que tarefa X é mais importante que tarefa Y, não. Todas as tarefas são importantes na obra do Senhor e é preciso que esse entendimento esteja bastante arraigado no coração dos crentes em Jesus Cristo. Então aqui nós temos a fundação ou estabelecimento do diaconato como parte da solução do problema que surgiu na igreja de Jerusalém. Mas é importante deixar claro mais uma vez que a função, a diaconia, ela é a parte fundamental. Porque não adianta ser um diácono e não ter diaconia. Não adianta ter um ministério e não servir nesse ministério. Na realidade, os dons que Deus nos dá é preciso ser colocados à disposição da obra do Senhor. É preciso ser exercido na igreja. E o texto bíblico do Novo Testamento vai nos trazer informações a respeito dos muitos e variados dons que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, distribui entre o povo. Então que cada um atue naquilo que foi chamado, que cada um exerça o seu dom, do qual foi chamado por Deus para exercer, e o faça bem, e o faça de modo zeloso, de modo dedicado. Essa é a instrução das Sagradas Escrituras. Isto é o que nos diz a palavra de Deus. Então, ser diácono e não ter diaconia é mesmo que nada. Não faz sentido. Fui chamado ao diaconato, mas não exerço a diaconia porque estou pensando no cargo, porque estou preocupado com o próximo degrau que eu vou subir na igreja. Meu irmão, isso é sem fruto. Isso não tem futuro. Esta é a palavra, esta é a verdade. Portanto, é preciso atentar para isto. E que cada um fique na vocação que foi chamado e exercendo exatamente esta vocação para o crescimento da obra de Deus.
É isto que estamos tratando aqui nesta lição a respeito da solução dos problemas na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Partindo para o tópico 3, quando a gente lê o texto lá de Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão dizer que se escolhesse homens para aquele importante negócio. Ora, havia uma tarefa importante a ser executada. Portanto, tinha que ser pessoas qualificadas para executá-la. E aí os apóstolos vão dizer que os homens que deveriam ser escolhidos, eles tinham que ter boa reputação, ou seja, reputação ilibada, e ser cheios do Espírito Santo. Veja que os apóstolos priorizaram o caráter e priorizaram também o talento. E que lição isso traz para nós nesses tempos onde muitas vezes o talento é priorizado e o caráter é deixado de lado. Veja que lição essa lição, esse comentário traz para nós a respeito da necessidade das duas coisas. É preciso o talento, mas é preciso também o caráter, a boa reputação. Porque aquilo que nós exercemos na casa do Senhor é um importante negócio. Meu irmão, minha irmã, seja o que você fizer. Você está tirando uma portaria, você está auxiliando na administração da igreja, você está auxiliando na limpeza da igreja, você está auxiliando no ensino, na pregação. Não importa, aquilo que nós fazemos na igreja são importantes negócios. Portanto, pessoas qualificadas devem ser escolhidas para exercer esta função. Então, eles priorizaram o caráter. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Veja, aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Não poderiam ser pessoas que tinham mancha no seu caráter, pessoas que pudessem ser acusadas de alguma coisa. Tem que ser pessoas de reputação ilibada. E, ao mesmo tempo, deveriam ser cheias do Espírito Santo, porque as duas coisas é necessária. Não se pode priorizar uma coisa em detrimento da outra. É preciso o caráter e é preciso os dons para exercê-los na casa de Deus. O escritor diz o seguinte: defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleta. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Então veja que a obra demandava gente que tanto tinha um caráter ilibado, uma boa reputação, mas também fossem cheias do Espírito Santo de Deus, priorizassem o lado espiritual da vida cristã. Talento só não é suficiente. Assim, somente o caráter sem os dons também pode não resolver a demanda que se apresenta. Partindo para o final deste comentário e trazendo aqui uma aplicação para todos nós precisamos entender a partir do texto estudado, a partir da lição estudada, que nós devemos sempre procurar ser parte da solução dos problemas na igreja e nunca o problema. Porque, infelizmente, há alguns na igreja e estão na igreja para, ao invés de estender a mão à liderança, apresentar-se para trabalhar, para dar as mãos em comunhão, de maneira cordial, de maneira fraternal e fazer com que a obra avance e cresça, ele acaba se tornando parte do problema. Mas nós fomos chamados para ser parte da solução. E que cada vez que apareça demandas, e que essas demandas possam, na verdade, ser atendidas com aquilo que nós temos a oferecer, que estejamos dispostos, que nos apresentemos, que possamos exercitar os dons que o Senhor Jesus nos concedeu tão maravilhosamente por sua bondade, por sua misericórdia. Então eu e vocês somos chamados a trazer solução. Eu e vocês somos chamados a dar as mãos à liderança e cooperar com essa liderança e com a igreja de Deus para que o reino do Senhor avance cada dia mais, para que a igreja cresça, para que o nome de Jesus seja propagado, seja glorificado e muitas vidas possam ser alcançadas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, nós somos chamados para contribuir. E aqui eu quero concluir a lição dizendo que cada um de nós temos com que contribuir na casa do Senhor. Cada um de nós temos algum talento para oferecer.
É preciso, algumas vezes, buscar em Deus este entendimento e descobrir qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, o que eu posso contribuir na obra do Senhor e se apresentar para esta contribuição, para este serviço, para esta diaconia. E se você ficou até aqui neste vídeo, eu compreendo que este conteúdo foi importante para você. Portanto, eu quero pedir que você deixe um comentário, que você curta este vídeo, que você compartilhe com outras pessoas e que, se você ainda não é inscrito, você se inscreva e também marque lá o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Porque se Jesus não voltar, nós estaremos semanalmente postando vídeos com comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Então, se Cristo não voltar, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.